Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão riopretense. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. Muito bom dia, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Educativa FM, moradores de São José do Rio Preto ou de outras cidades da região também que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente. Hoje é segunda-feira, a semana está começando maravilhosamente bem. É o que eu desejo, pelo menos em nome de toda a equipe da Rádio Educativa FM, para você que está nos ouvindo. Hoje é dia 15 de agosto de 2016. E com muito prazer, este é o Giro Rio Preto que está no ar. Aliás, o Giro Rio Preto hoje fala sobre óleo de cozinha. É isso mesmo. Você sabe que ele é altamente poluidor e não pode ser jogado em qualquer lugar? Mas para mudar essa história, Rio Preto se integrou a um consórcio com outros municípios e você vai saber como ele funciona. Segunda-feira é dia de falar de assuntos econômicos. No Giro Rio Preto você vai conhecer a nova edição da Conjuntura Econômica da cidade, lançada há poucos dias. E também os números da inflação no primeiro semestre. Será que aqui em Rio Preto eles estão parecidos com a média nacional? Ou seja, acima do teto da meta do governo? E na hora de escolher o seguro do carro, você sabe que o que deve analisar para não ter prejuízo nem dor de cabeça? As seguradoras oferecem tantas propostas que acabam confundindo o consumidor. Mas a gente conversou com um especialista que vai dar algumas dicas. Fique de ouvidos ligados, o Giro Rio Preto começou, tamo junto! 8h30, segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016. Está começando mais uma semana, aí a gente deseja que seja uma ótima semana para todos vocês que estão sintonizando 106,7. Para você que está começando, de repente, no seu trabalho novo aí, muito boa sorte, que você prospere bastante no seu novo emprego. Para você que está indo para o seu trabalho agora, sintonizando no seu carro ou no seu celular, olha, tem uma ótima semana também. Para você que está vindo para São José do Rio Preto, cuidado na estrada. Para você que está circulando nas ruas, também cuidado aí nas ruas e avenidas da cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre trânsito. Para você que está passando pelas rodovias que cortam a cidade, pois é, olha, boa viagem e obrigado pela carona, viu? Se você não sabe, você está passando pela melhor cidade do estado para se viver e a segunda melhor do país. O óleo de cozinha, que a maioria das pessoas, a maioria porque tem gente que não gosta de usar óleo de cozinha para fazer fritura, para fazer comida, mas a maioria usa, né? Ao contrário do que muita gente pensa, é altamente poluidor. Não é porque é de soja, de maçã ou de qualquer outro produto natural que não polui. Polui sim, e muito. E pior, essas pessoas não sabem a forma certa de descartar. E descartam da forma errada. Mas a Prefeitura de Rio Preto, pensando em mudar isso, se uniu a um consórcio com outros municípios para dar destino correto a esse produto, como conta a Letícia Greco. De que forma você descarta o seu óleo de cozinha usado? Joga pela pia? Joga no lixo comum? Ambas as opções de descarte estão incorretas e prejudicam o meio ambiente, visto que o óleo é um produto altamente poluidor. Pensando nisso, as prefeituras de Rio Preto, Ariranha, Catanduva e Santa Adélia se uniram no mutirão do óleo que começa hoje. Como explica a chefe de Departamento de Resíduos da Secretaria do Meio Ambiente de Rio Preto, Maristela Romão. Bom, esse mutirão também é uma ação intermunicipal que a gente está fazendo, parecida com aquela dos resíduos eletrônicos. Agora, nessa do óleo, a nossa parceria vai ser com as cidades de Ariranha, Catanduva e Santa Adélia, em parceria também com a empresa que vai fazer a coleta do óleo para a gente, que é a Fertibon de Catanduva. Maristela explica a importância do mutirão.
O óleo de cozinha, ele é altamente poluidor. Às vezes a pessoa joga ele na pia, então vai direto para a rede de esgoto, ele causa entupimento, ele contamina a água, contamina a vida dos animais, ele prejudica a vida dos animais, do ser humano, causa impermeabilização, ele impede que a água da chuva penetre no solo. Então, ele causa também uma série de problemas se descartado incorretamente. Maristela ressalta que como o óleo de cozinha não pode ser jogado no lixo comum, o ideal é que cada um reúna uma certa quantidade e leve até um ponto de coleta fixo. Tem que ir deixando separado em algum local e depois dar a destinação, levar para alguma cooperativa. Às vezes tem algumas escolas que também fazem algum trabalho, eles transformam, eles fazem sabão, fazem algumas atividades com ele também. É só procurar que sempre tem para quem destinar. Aqui em Rio Preto, a Cooperlagos ela também faz essa coleta. Mas aqui na cidade, quando alguém tiver óleo e precisar destinar, pode levar direto para eles. O óleo arrecadado no mutirão intermunicipal será transformado em biodiesel, como explica a Maristela Romão. O óleo arrecadado no mutirão, ele vai ser coletado pela empresa Fertibon, que é uma empresa de Catanduva, e ele vai ser transformado em biodiesel. O biodiesel ele é uma alternativa menos poluente aos combustíveis derivados do petróleo. Então ele vai deixar de ser um possível poluidor para ser transformado num outro produto que causa menos danos ao meio ambiente. Os pontos de apoio de Rio Preto que vão receber o óleo de cozinha até o dia 31 de agosto são Secretaria do Meio Ambiente, na Avenida Lino José Seixas, número 861, Estacionamento Itália, na Rua Silva Jardim, em frente à Câmara Municipal, Estacionamento Abacateiro, na Rua General Glicério, esquina com a Rua Sila, Alto Posto Salomé, Avenida Filadélfo Gouveia Neto, número 2236, e Posto de Mola Santa Rita, na Avenida Marginal Liceu Alcântara Gil, número 5695, no Jardim Fuscaldo. O óleo deve estar condicionado em garrafas PET ou vasilhas plásticas. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Economia. Muito bem, 8 horas e 36 minutos agora. Você sabia que Rio Preto é uma das poucas cidades do país a ter uma conjuntura econômica? Essa conjuntura é uma pesquisa em várias áreas, vários setores, e isso faz com que as pessoas interessadas entendam de forma concisa todas as potencialidades do município, saibam exatamente o que está acontecendo com o município. E essa conjuntura, ela também é um poderoso instrumento de divulgação da cidade e é para atrair investimentos. E a nova edição da Conjuntura Econômica de Rio Preto já foi divulgada e a Josi de Sá falou sobre ela com o secretário de Planejamento, Milton Assis. A edição 2016 da Conjuntura Econômica de Rio Preto, com dados referentes a 2015, foi divulgada na última semana. O trabalho de pesquisa e editoração é realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação e traz informações, números e outros dados dos vários setores da cidade e da sociedade, com indicadores de desenvolvimento socioeconômico e financeiro, científico, além de aspectos históricos, políticos e demográficos de Rio Preto. O secretário de Planejamento, Milton Assis, falou à Educativa sobre o que é a conjuntura e a importância desse estudo para o município. A Conjuntura Econômica de São José do Rio Preto é uma publicação que agora completa o seu 31º ano, onde todos os dados importantes em relação ao que acontece no nosso município são ali divulgados, abrangendo as áreas da economia da cidade, da área social, dados demográficos. Então, uma quantidade de informações em que qualquer pessoa que fizer a leitura, como empresários, estudantes, a população que quer conhecer melhor a sua própria cidade, ou pessoas que venham de fora para investir no nosso município, ele tem essa gama de informações aqui primárias, quer dizer, não há nenhum comentário, não é feita não se emite juízo de valor, não se faz nenhuma opinião a respeito dos dados. Cada um analisa e vê o dado friamente. E os 31 anos ininterruptos, né, todos os prefeitos que sucederam levaram adiante essa ideia, transforma
transforma-se numa espécie de um diagnóstico permanente, é um raio-x da cidade, e as pessoas que querem retroagir no tempo, fazer amostragem de 10 anos para cá, 5 anos para cá, pode até vislumbrar as trajetórias, as tendências que o município tem. Então é um dado muito importante. Empresas importantes vieram para a nossa cidade a partir da leitura e das análises feitas com a conjuntura econômica, além de que na área educacional, desde os cursos de ensino fundamental até ao nível das faculdades, os alunos também, as pessoas estudam bastante e têm um verdadeiro retrato do que é São José do Rio Preto. Dentre os destaques da edição deste ano da Conjuntura Econômica, o secretário aponta o potencial econômico das classes C e B e da grande parcela da população que está nesses patamares de consumo. Um dado que a gente analisa sempre com bastante atenção por exemplo, do ponto de vista empresarial, né, e ligado à economia. As famílias riopretenses, né, quando você mede o índice de potencial de consumo, e aí a fonte o IPC, feito pela Marketing Editora, revela que todas as famílias riopretenses consumiram, né, no ano de 2015, 11 bilhões 361 milhões de reais. Quer dizer, é um dado que, olhado assim, né, você, puxa, o que significa, né? A gente pode fazer algumas leituras. Isso coloca Rio Preto na 11ª colocação no estado e 46ª no país. Para quem vem investir na cidade, ou quem já é morador na cidade, mas quer saber o que acontece na economia, né, tem nesse dado uma dimensão dos recursos, do valor de recursos que circula na cidade. Mas dentro desse mesmo raciocínio, também você pode fazer um mapeamento de onde estão esses recursos. Existem cidades que os valores são muito concentrados em algumas faixas de rendas, algumas faixas da população de alta renda, e depois você tem quase que assim, o desenho seria uma pirâmide, né, onde a classe média é diminuta. No caso de São José do Rio Preto, se você somar a classe média, que é a faixa B, e a C, que são os chamados emergentes, você tem em torno de 80%. Então, mostra que a cidade tem uma classe média assim, expandida. Isso é muito bom porque as cidades que concentram muita renda são poucas pessoas para fazer os seus gastos. Então, aqui, quem vai estabelecer um estabelecimento tipo restaurante, enfim, qualquer atividade pode se balizar por esses dados, que eles são muito significativos. Milton Assis também falou da importância dos dados para que o poder público norteie suas ações, levando em consideração o crescimento de Rio Preto, que ganha por ano mais de 4 mil novos moradores. Um outro também que nos orienta até em termos do planejamento da cidade é a população. São José do Rio Preto está crescendo em média aí em torno de 4 mil habitantes, 4.596 para sermos mais precisos. Foi a diferença de 2015 em relação a 2014, em que, na realidade, você cresce mais aqui do que uma cidadezinha aqui da região, uma cidade como Onda Verde, por exemplo. Então, esse ritmo de crescimento tem se mantido relativamente constante, mas traz aí para as autoridades públicas, né, a responsabilidade de planejar as futuras escolas, as creches, todos os equipamentos públicos e dotar essa cidade de uma infraestrutura que né, mantenha e até melhore o nível de qualidade de vida da população. Outros destaques da cidade, como premiações, índices de qualidade de vida e bem-estar da população, também estão na conjuntura e são importantes para o planejamento e ações tanto públicas quanto privadas. Também é divulgado na conjuntura premiações, digamos assim, feitas por entidades idôneas, né, e do nosso país, e que mostram, né, um bom desempenho da cidade, uma boa qualidade de vida. Tem aquele famoso índice Firjan, né, que é o IFDM, que aponta São José do Rio Preto como a segunda melhor cidade, né, do país. Mas tem recentemente 2 dados também que chamam muita atenção. A colocação de São José do Rio Preto como a segunda cidade do país mais segura para os jovens, né, perde apenas para São Caetano do Sul,
onde esse índice de vulnerabilidade juvenil quanto à violência, desigualdade racial, e o órgão tanto o governo federal junto com a Unesco, né, que divulga isso. Então acho que é um dado que nos orgulha muito, tanto pelo lado da juventude, como também com relação à terceira idade. O município também tem sido muito bem avaliado. Então mostra também que essa atenção, né, já que é uma tendência, né, o envelhecimento da população como um todo, né, então isso orienta políticas públicas e os resultados estão apontando aí de uma maneira positiva. A Conjuntura Econômica 2016 está completa e disponível no portal Rio Preto, o site oficial da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. 8h44, a gente vai falar agora de inflação na cidade. Na semana passada a gente divulgou aqui os números da inflação no mês de julho, que ficou um percentual de 0,39%. Mas agora a gente foi saber, então, um percentual de todo o primeiro semestre na cidade. A Letícia Greco conversou com o coordenador da pesquisa de preços feita em Rio Preto todos os meses e falou também sobre as perspectivas até o fim do ano. A cada mês, a Prefeitura de Rio Preto, em parceria com as Faculdades Integradas Dom Pedro II e a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, calcula as variações do IPC, Índice de Preços ao Consumidor de Rio Preto, levando em consideração a renda familiar de 1 a 30 salários mínimos e uma amostra de 20 mil cotações de preços. Este ano, somente os meses de abril e junho apresentaram deflação, o que significa uma queda no preço, enquanto que a inflação acumulada nos meses de janeiro a junho ficou em 2,95%. O coordenador da pesquisa, o economista Bruno Esbrógio, comenta o índice do primeiro semestre do ano. A gente teve uma inflação nesse primeiro semestre um pouco mais comportada do que ano passado, que a gente teve uma inflação na faixa dos 10%. Esse ano percebemos que ela deu uma recuada. Ela perdeu força, mas ela ainda continua acima do normal. Ela continua ainda num patamar superior ao ideal. Então, percebemos que essa inflação ela está demorando um pouco a mais para perder força. Percebemos que ela está mantendo essa característica de ficar um pouco acima. Esses primeiros 6 meses mostraram que a inflação se manteve forte, menos do que era no ano passado, e que a gente ainda está numa fase de ajuste. Acho que esse foi o aprendizado que os 6 primeiros meses do ano nos deu com relação a esse comportamento dos preços. Em 2015, a inflação do primeiro semestre foi de 6,66%, mais que a metade da inflação do mesmo período neste ano. O economista explica a alta dos preços no primeiro semestre do ano passado. Ano passado, por exemplo, a gente teve alguns meses com inflação em março do ano passado, só março, a gente teve 1,8%. Em janeiro, 1,6%. Em abril, 1%. Então, só janeiro, março e abril do ano passado já ficou mais do que os 6 meses desse ano. Então, os primeiros 6 meses de 2015 foram os meses onde teve essa pancada dos aumentos de preço. Foram meses em que a gente sentiu no bolso o aumento desses preços. E qual que é o maior problema? Por exemplo, quando alguém aumenta o preço da energia elétrica, a gente sente direto no bolso no primeiro mês, porque a conta de casa chega mais alta. No mês seguinte, o preço dessa energia elétrica, que já chegou mais alta para nós em casa, começa a chegar mais cara no mercado, na loja, porque o cara que está produzindo pagou uma conta mais alta de energia elétrica e repassa o custo dele. Então, durante vários meses a gente vê essa conta de energia chegando indiretamente pelo meio de toda essa cadeia de produtos. O coordenador da pesquisa comenta também que sua perspectiva é que a inflação de Rio Preto nos próximos meses se mantenha baixa. Nossa inflação ela sempre foi um pouco mais baixa do que a nacional, porque a nossa estrutura de preços, geralmente quando a gente vê falar da inflação nos jornais, nos noticiários, a gente ouve eles falarem da inflação de São Paulo, das grandes capitais, dos grandes centros, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, que tem uma estrutura de preço e de custo completamente diferente da nossa. Nós somos uma cidade de um porte muito menor, de interior,
Então, o nosso nível inflacionário também é bem mais baixo. A bolha de crédito nossa é menor, o mercado imobiliário nosso é infinitamente menor do que o de São Paulo, nosso mercado de crédito é infinitamente menor. Então, essas políticas, elas batem muito mais forte na gente do que nas grandes capitais. Com isso, a gente tem uma queda da inflação muito mais rápida e uma queda de atividade econômica também muito mais rápida. Por isso, a gente sente mais forte esses efeitos de política econômica, que o pessoal decide em Brasília. Então, a perspectiva é que a gente fique num nível inflacionário mais baixo do que o nacional. A gente tem uma queda de atividade econômica bastante consistente, já estamos tendo, e com isso a gente vai ter também uma queda dessa inflação. Eu creio que a inflação ela vai ceder e ela vai ficar num nível mais baixo para os próximos meses. A pesquisa completa do IPC pode ser acessada no portal da Prefeitura de Rio Preto, que é www.riopreto.sp.gov.br. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 11 minutos para as 9 horas da manhã. Você está ouvindo a gente aí no rádio do seu carro? Você tem seguro de carro ou está pensando em contratar? Saiba, a gente sabe que nos dias de hoje, infelizmente, o seguro é um item tão essencial quanto o combustível para sair de casa, né? Mas na hora de escolher as melhores condições, será que você avalia os itens corretamente? A gente então conversou com um corretor para ajudar você. Ele falou sobre o que o segurado deve ficar atento na hora de contratar um seguro. O corretor que a gente conversou é o Cláudio Ferreira dos Santos. Ele trabalha na área há 10 anos. Cláudio afirma que a primeira coisa que o segurado deve ficar atento é... Pensou que fosse o preço, né? Não. É no que a apólice oferece ao segurado. A gente precisa ficar muito atento para que tipo de cobertura a gente quer, né? A gente precisa entender quais são as coberturas que as seguradoras oferecem e se está dentro daquilo que a gente está querendo. Porque as seguradoras já oferecem uma diversidade muito ampla de cobertura. A cobertura contra terceiro, que é o danos materiais, a cobertura danos corporais para atender as pessoas que estão fora do seu veículo e dentro do seu veículo. Você tem a responsabilidade civil, você tem a cobertura de vidros, você tem a assistência 24 horas. Ou seja, a seguradora vai te oferecer uma infinidade de produtos para você agregar a sua apólice. O valor da franquia, ou seja, o que a seguradora paga em caso de acidente para o seu carro ou para terceiros, deve ser o segundo item da lista de quem procura um seguro. Porque quando o cliente ele se envolve no acidente, geralmente os acidentes, a grande percentual delas não ocorre numa perca total, ocorre numa perca parcial. Aí ele vai ter que entrar com a franquia. Aí ele pega uma franquia lá de 3 mil, 4 mil reais, ele quer morrer, ele vai ficar bravo com você. Então a gente tem que estar muito atentado com esse negócio da franquia. É claro, é preciso também fazer uma pesquisa entre todos esses itens, inclusive o valor da parcela que você terá que pagar. E para baratear esse custo, fique atento a algumas vantagens que as seguradoras oferecem. A seguradora ela monta um questionário, né, do qual ela entende que aquele questionário pode gerar um desconto ou não. Então ela tem um produto cheio e esse produto vai sofrer desconto de acordo com esse questionário. Então nesse questionário vão perguntar para a pessoa se o carro dele fica exposto na rua, se tem garagem com portão eletrônico, se o carro tem alarme, vai perguntar o perfil de quem mais dirige o veículo, se essa pessoa ela for menor de 26 anos e solteira, ela vai perder uma boa possibilidade de desconto, entendeu? Então tem uma série de detalhinhos nesse perfil que estabelece um percentual de desconto que pode representar um valor bastante alto lá na frente. Agora sim, você pode sair mais tranquilo com seu carro, mas lembre-se, fique atento sempre ao limite de velocidade e à sinalização. Lúcio Ramos, para a Rádio Educativa FM. Trânsito. Afinal de contas, a gente tem seguro é para não usar, né? Então, já que a gente está falando disso, a gente vai para o trânsito agora, para as ruas e avenidas de Rio Preto, saber como é que está a movimentação. Josi de Sá, bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Então, começamos aí com uma segunda, ainda com temperaturas amenas, e o trânsito está tranquilo, viu, Lúcio? Eu estou aqui na rua São Paulo, aqui no centro, proximidade da Vila Marceno, e aqui o trânsito flui tranquilamente nesta segunda-feira. Quero aproveitar então esse trânsito tranquilo para avisar que existe fiscalização de radares estáticos móveis, né, na segunda-feira também. Então eu vou dar as localizações, mas que o pessoal fique alerta e respeite a velocidade, não apenas nessas vias,
como também em toda a cidade. Então vamos lá. Hoje tem radar estático móvel na rua Rubião Júnior e na rua Prudente de Moraes, região aí do centro, Boa Vista, né? Nesses locais, a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. E vai ter também radar estático móvel nas avenidas Anísio Haddad, Juscelino Kubitschek de Oliveira, José Monia, Avenida Potirendaba e Avenida Benedito Rodrigues Lisboa. Em todos esses locais, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Por enquanto é isso, Lúcio, com você. Muito obrigado, então, Josi. 8h54, agora que o motorista está bem informado a respeito do trânsito, a gente vai falar com todo mundo que tem animal de estimação em casa. São 3 os postos de vacinação contra a raiva que atendem hoje, quem tem cães e gatos principalmente, e eles estão instalados nos seguintes locais: na Praça da Vila Elvira, na Avenida Major Léo Lerro, esquina com a Rua Gioconda, no Pet Shop Vida Animal, na Avenida de Maio 2197, no São Judas, e na Praça do Vitória Régia, na esquina das ruas Cíntia e Soraya. Cada dia da semana, os postos de vacinação estão em um ponto da cidade para atender todos os moradores. A vacinação é sempre feita das 2 da tarde até às 7 da noite. A campanha de vacinação antirrábica em Rio Preto vai até o dia 5 de setembro. Agora sim. Tempo e temperatura. 8h54, a temperatura voltou a subir neste início de semana em Rio Preto, hein? Hoje a mínima, sabe de quanto foi? 20 graus. O céu amanheceu nublado e há até previsão de chuva, pouca, para a tarde e à noite também. Mas isso não vai diminuir o calor não, segundo o Climatempo. A temperatura máxima prevista para hoje é de 32 graus. 5 minutos para as 9 horas da manhã, o mercado de trabalho, seja para negócios, empregos e também oportunidades em outros campos, exige muito além de estudo e talento. Este e outros assuntos é o tema de uma palestra que acontece hoje em Rio Preto e a Josi de Sá tem os detalhes. O projeto Conexão Iguatemi, do Shopping Iguatemi Rio Preto, traz hoje uma palestra e bate-papo com o arquiteto, designer e urbanista Fabiano Hayazaki, que vai falar sobre a arte de influenciar parceiros de negócios a seu favor. O profissional, que já desenvolveu mais de 1.800 projetos por todo o país e também nos Estados Unidos, Europa e África, ficou famoso e reconhecido no Brasil e internacionalmente como o arquiteto do Neymar. Hayazaki adiantou à Educativa um pouco do que apresentará no Conexão Iguatemi. Essa palestra eu vou falar um pouco da minha experiência de vida pessoal e principalmente profissional. E eu vou contar um pouco de como que eu faço para poder ter realmente grandes parceiros, né, influenciando a meu favor, a nosso favor, para os negócios. E lá eu vou contar um pouco disso, né, através de vários exemplos, experiências, como, por exemplo, como é que o Neymar chegou até mim, né, que hoje é um maior jogador aí brasileiro, fora do Brasil, e conhecido no mundo inteiro. Então é um grande privilégio ter ele como um cliente, né, entre tantas outras histórias que eu vou contar, mas a dele é bem interessante. E, com certeza, qualquer pessoa pode estar lá presente, prestigiando, de qualquer ramo profissional e qualquer idade, porque isso vale, né, para todos. Eu vou poder compartilhar um pouquinho e no final vai ter uma grande surpresa lá. Hayazaki, que já recebeu diversos prêmios de arquitetura e participou de grandes eventos do setor no Brasil e no mundo, conta um pouco dos diferenciais que imprimem seu trabalho. Mas realmente influenciando as pessoas positivamente, mostrando realmente quem eu sou, sendo uma pessoa transparente, honesta, são os valores que meus pais me ensinaram. E isso o cliente, né, ele percebe. Eu não sou perfeito, sou melhor que ninguém, mas esse amor, essa paixão com quem eu trabalho, com quem eu convivo, reflete, né, essa parceria com o cliente, de olhar olho no olho, ser transparente, né, você está sempre à disposição. Eu acredito que eu falo o que eu faço mais fácil, que é o que 99% das pessoas não fazem. O mais difícil é você batalhar, levantar todos os dias, fazer uma faculdade, né, você aprender uma língua, aprender um curso, aprender um software novo, né, que são coisas muito complexas na minha área, aliás, em qualquer área. Para mim isso é o mais difícil. E o mais fácil, a maioria não faz. E é o que eu vou falar lá. O arquiteto afirma que o mais importante para o sucesso é fazer o cliente respeitar o profissional pelo que ele valorizando a amizade como parte integrante de uma relação de negócios. O que
mais vale numa parceria de verdade é a pessoa admirar você pelo que você é e não pelo que você tem. Então, independente se eu fosse arquiteto, ou se eu fosse um engenheiro, ou se eu fosse um médico, ou se eu fosse um empresário que vendesse bola de futebol, não interessa. O que interessa é que a pessoa, ela gosta de você como você é e valoriza o teu ser e não o seu ter. Então isso eu deixo muito claro com os meus parceiros, meus clientes, e que viram amigos e vice-versa. Então as pessoas dão muito mais valor, principalmente esses clientes renomados que vivem fora, vivem, né, na Europa, vivem no mundo afora, que tem em países e culturas talvez mais cultos que o brasileiro, mas é uma cultura que valoriza muito quem você é e não o que você tem. Então eles realmente acabam fidelizando comigo. E é um networking que eu fidelizo e um vai indicando de boca em boca, né, que isso é o que mais vale. A propaganda, o marketing tem que existir, mas ele faz você ficar conhecido. Agora, o verdadeiro parceiro, você tem que conquistar corpo a corpo, olhando olhos nos olhos e fazendo a parceria, a pessoa indicar você, né, não como um objeto, mas como uma pessoa, como um ser humano, que sabe valorizar, respeitar o próximo, ter comprometimento, cumprir aquilo que realmente você fala, ter atitudes honestas, e nunca deixar de atender, nunca deixar a pessoa deixar de resolver um problema, porque eu falo que eu vivo todos os dias buscando soluções para os problemas do dia a dia, meu e de todos os clientes. Quando a gente tem essa visão, a gente dá segurança para outra pessoa. E todo mundo quer segurança. Quando você dá segurança, aí isso não tem preço. A pessoa realmente, né, indica o seu nome. O Conexão Iguatemi será hoje às 8 horas da noite, em frente ao Terraço da Figueira, no piso superior do shopping. Para participar do bate-papo, não é necessário fazer inscrição. A atividade é gratuita e aberta ao público. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. Muito bem, agora 9 horas em ponto. Esse foi o Giro Rio Preto desta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016. É uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Educativa, formada por mim, Lúcio Ramos, na apresentação, e as repórteres Josi de Sá e Letícia Greco. A gente tem aqui os trabalhos técnicos de Wilson Sanz, o Gaúcho, e do Alex Silva. E então, para você que está sintonizando 106,7 MHz, uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Você segue agora com a programação da Iael Costa, e eu volto ainda durante a programação para trazer mais informação e serviço de utilidade pública para você. Mas o Giro Rio Preto está de volta amanhã a partir das 8h30. Não se esqueça, tamo junto. Até lá, tchau. Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto.